Seja bem-vinda, minha amiga. E meu amigo, eu herdei essa fazenda abandonada. Quando cheguei lá, ela estava em ruínas, coberta de mato por todos os lados. E se essa história apareceu para você, é porque ela merece ser ouvida. Então, se você está assistindo até aqui, já se inscreve no canal para me dar uma força. Eu vou contar essa história do jeito que ela aconteceu, sem enfeite, sem vergonha, do jeito que a gente conta coisa que dói de verdade, devagar, parando às vezes, voltando quando esquece algum detalhe que importa mais do que parecia. Meu nome é Tereza de Aquino Barroso. Tenho 48 anos, mãos que parecem de 60, e uma história que a maioria das pessoas não ia acreditar se eu contasse num domingo depois da missa. Então, nunca contei. Guardei dentro de mim como se guarda semente no tempo de seca, com cuidado, com silêncio, esperando a hora certa de plantar. Acho que a hora chegou. Rubem morreu numa quinta-feira de agosto, o mês mais seco do ano, no Piauí. O tipo de agosto que racha o barro do açude, que faz o gado ficar parado embaixo da única árvore do pasto, com os olhos meio fechados, esperando uma nuvem que não vem. O céu ficava daquele azul duro, sem misericórdia, sem uma mancha branca sequer. Calor que não é calor, é peso. É uma mão invisível empurrando você contra o chão. Ele morreu às 4 da tarde, que é a hora mais cruel do dia naquele lugar. Derrame. Caiu na sala do lado da mesa onde a gente almoçava todo dia há 23 anos. Eu estava na cozinha lavando prato e ouvi o barulho. Aquele barulho que não parece barulho de pessoa caindo, parece barulho de coisa pesada e inevitável, como quando um galho grosso parte no meio da noite sem vento nenhum. Você não entende o que foi, mas o coração entende antes da cabeça. Corri. Já sabia antes de dobrar a esquina da porta. Rubem era um homem bom. Isso eu preciso dizer antes de qualquer outra coisa, porque o que vem depois pode fazer parecer que eu estava sozinha naquele casamento, e não estava. Ele era quieto, calejado, justo do jeito que homem do sertão aprende a ser justo, sem muita palavra, mas com o gesto. Punha o prato na mesa antes de servir o dele. Quando chovia, levantava antes de mim para cobrir as telhas que vazavam. Chamava meu nome no escuro quando acordava assustado, só para se certificar que eu ainda estava ali. 23 anos, não é pouco, é quase metade de uma vida. E acabou naquele agosto de chão rachado, às 4 da tarde, sem despedida, sem tempo de dizer nada que precisava ser dito. O enterro foi no dia seguinte, no cemitério da vila de São Gonçalo dos Campos, a 7 quilômetros da fazenda. Vieram parentes que eu não via há anos, cunhados, sobrinhos, primos em segundo grau que aparecem nessas horas com cara de tristeza e olho de inventário. Você conhece esse olhar, todo mundo conhece, mas ninguém fala. É o olhar de quem está contando o que tem antes da hora de dividir. Eu estava de preto, véu no cabelo, o sol me comendo as costas como brasa. Não chorei no cemitério, não consegui. A dor estava funda demais para virar lágrima ali na frente de todo mundo. Ficou travada no meio do peito, pesada como pedra de rio. E eu tive que engolir a cada vez que alguém me abraçava e dizia: Deus quis assim, Teresa, Deus quis assim, Deus quis. Eu repetia por dentro sem acreditar. Deus quis com 4 da tarde de agosto sem uma nuvem no céu. O testamento foi lido 3 dias depois. Na sala da casa grande, a casa onde Rubem tinha crescido, que era da família dele antes de ser nossa, que nunca foi completamente minha, mas que eu tinha tratado como se fosse por mais de 2 décadas. Piso de taco encerado, janelas de madeira pesada, aquele cheiro de casa antiga que mistura mofo com cera e café passado. Sentei numa cadeira de palha no canto, juntei as mãos no colo, esperei. O advogado era um homem miúdo de óculos grossos, João Alencar, que lia tudo em voz alta com aquele tom de quem está explicando conta de luz, monótono, sem olhar para as pessoas, só para as folhas. A fazenda grande, 480 alqueires de terra fértil às margens do rio, foi para Evaristo, o irmão mais velho de Rubem.
A casa onde eu morava, nossa casa, a que a gente tinha construído tijolo por tijolo nos primeiros anos, foi para os filhos de Evaristo, o gado dividido entre os sobrinhos. As máquinas, as ferramentas, o caminhão velho que Rubem usava para levar a produção até a cidade. Eu fui ouvindo cada coisa sendo tirada de mim, sem nome, sem vez, sem lugar. Até que o advogado ajustou os óculos, virou uma página e disse com a mesma voz de conta de luz: "A esposa Teresa de Aquino Barroso fica destinado o lote conhecido como Baixio Seco, de 12 alqueires, localizado no limite norte da propriedade, com 2 mulas de trabalho." Silêncio. Depois, e isso eu nunca vou esquecer enquanto eu viver, alguém riu. Um riso curto, abafado, que tentou se esconder, mas não conseguiu. Não sei quem foi, não virei para olhar. Fiquei com os olhos no prego da parede em frente. Aquele prego enferrujado, onde antes ficava pendurado um quadro de Nossa Senhora, que eu mesma tinha colocado ali anos atrás, e que já tinha sumido não sei quando. Baixio Seco. Eu conhecia o lugar de ouvir falar. Todo mundo na região conhecia. Era o pedaço de terra que ninguém queria, que ninguém plantava, que os próprios bichos evitavam no tempo de estiagem. Terra cor de cinza, rachada, sem água conhecida, cercada de jurema e mandacaru, como se a própria vegetação tivesse desistido de tentar coisa melhor. 12 alqueires de nada, de menos que nada, e 2 mulas velhas. Foi isso que 23 anos valeram para a família do meu marido. Saí da sala antes de o advogado terminar de falar. Não corri. Não dei o braço a torcer de andar apressado. Fui devagar, costas eretas, olho seco. Atravessei o corredor, abri a porta da frente, desci os 3 degraus da varanda e fui andando pela estrada de terra batida sem destino certo, só andando, porque se eu parasse alguma coisa dentro de mim, ia partir de vez. O sol estava descendo. A poeira que eu levantava com cada passo ficava laranja com a luz do fim da tarde. O cheiro de terra quente e resina de cerrado entrando pelo nariz. Aquele cheiro que é do Piauí, que é do sertão, que é de todo lugar onde a vida insiste em existir, onde não deveria. Fui até o pé de angico que ficava no fim da estrada. Me sentei na raiz grossa. Fiquei olhando o horizonte sem ver nada de verdade. Foi a primeira vez que chorei. Chorei do jeito que mulher do campo chora, quando não tem mais ninguém olhando, sem controle, sem vergonha, sem aquele freio que a gente coloca para não assustar os outros. Chorei por Rubem. Chorei pelos 23 anos. Chorei por cada tijolo daquela casa que eu nunca mais ia poder entrar como dona. Chorei pelo riso abafado na sala, pelo prego enferrujado na parede, pelas mulas velhas e pelos 12 alqueires de nada. Chorei até não ter mais. E quando secou, quando o corpo ficou vazio daquilo tudo, fiquei sentada na raiz do angico, olhando o céu escurecer. Passei aquela noite num quarto emprestado na casa de Dona Creusa, minha vizinha de sempre, mulher que nunca precisou de muito motivo para abrir a porta. Ela me deu caldo de galinha que eu não comi, um cobertor que eu não precisei porque o calor não ia embora nem de noite, e o silêncio certo, aquele silêncio de pessoa que sabe que não tem palavra que conserte. Então fica quieta e deixa a presença falar. Deitei na cama de solteiro com os olhos abertos no escuro. Fiquei pensando em desaparecer. Não de morte. Não era esse o pensamento. Era mais simples e mais covarde. Ir embora. Pegar o dinheiro que tinha guardado no fundo da bolsa, R$ 340, e sumir. Fortaleza. Teresina. Qualquer cidade grande onde ninguém me conhecesse. Onde eu pudesse ser só mais uma mulher de meia-idade, com cara de cansada andando na calçada. Fiquei com esse pensamento por um tempo longo, até que outro pensamento veio. Não sei de onde, não sei se foi memória ou sonho, ou aquele tipo de clareza que só aparece quando você está no fundo de verdade e não tem mais nada a perder. A voz era do Rubem, não sobrenatural, não assombração, só memória. A voz dele do jeito que era,
áspera e tranquila, daquele dia em que o vizinho Sindô tinha reclamado que o pasto dele não prestava, que a terra era ruim, que não adiantava tentar. Rubem tinha ficado quieto um momento. Depois disse, sem tirar o olho do horizonte: terra ruim não existe, Sindô. Existe terra abandonada cedo demais. Abri os olhos no escuro. Fiquei ouvindo o sapo cantar lá fora, o grilo, o vento mexendo na folha do pé de manga do quintal de Dona Creusa. E alguma coisa, não sei chamar de outro nome senão teimosia, alguma coisa fincou raiz dentro do meu peito naquele momento. Eu não ia sumir. Eu não ia dar a eles o gosto de me ver desaparecer. Se me deram o baixio seco, então, era lá que eu ia estar. Era lá que eu ia provar. Não para eles, não para o vilarejo, não para ninguém de fora. Para mim, só para mim. Que terra abandonada cedo demais não é terra ruim. É terra que ainda não encontrou a pessoa certa. Fechei os olhos. Pela primeira vez em 3 dias, dormi. Continua no capítulo 2. O baixio seco. Como foi esse primeiro capítulo? Posso ajustar o tom, o ritmo ou algum detalhe antes de avançarmos para o capítulo 2, onde Teresa chega ao baixio seco e encontra as mulas, e onde o lugar começa a mostrar sua primeira estranheza. Continue 21, 27. A terra que ninguém quis. Cheguei lá numa manhã de terça-feira, sozinha, a pé, com uma trouxa de roupa no ombro, a bolsa no braço e R$ 340 que eu tinha jurado para mim mesma que não ia gastar com coisa que não fosse absolutamente necessária. O sol ainda estava baixo, mas já queimava, daquele jeito traiçoeiro do sertão, que engana você nas primeiras horas, e aí de repente está reto em cima da sua cabeça e não tem sombra que resolva. A estrada de chão que levava ao baixio seco saía da estrada principal depois de uma ponte de madeira velha sobre o riacho Canindé, que naquele agosto estava com o leito quase seco, só uma faixa lamacenta no meio onde a água insistia em existir, fina como fio de linha. Depois da ponte, eram mais 4 quilômetros de vereda fechada, com Jurema dos 2 lados, quase se tocando no meio, galhos arranhando os braços da gente como se não quisessem deixar passar. Eu fui ouvindo meus passos na terra seca. Fui ouvindo o silêncio que não era silêncio, era cigarra, era o vento ralo passando na folha ressecada. Era o barulho distante de um gavião que eu não via, mas sabia que estava lá em cima, me observando com aquela paciência de bicho que não precisa se apressar, porque a hora dele sempre chega. Pensei várias coisas naqueles 4 quilômetros. Pensei no Rubem. Pensei nos sobrinhos dele sentados na minha sala. Pensei no riso abafado que eu não tinha virado para ver, mas que eu ouvia ainda. 3 dias depois, claro como sino. Depois parei de pensar. Porque a vereda abriu numa clareira, e eu vi. Vi o baixio seco pela primeira vez com os olhos de quem está vendo um lugar onde a vida tentou e desistiu. A casa era de adobe, pequena, com as paredes rachadas do chão até onde o telhado de telha colonial começava. E o telhado tinha 3 telhas faltando do lado esquerdo, um buraco escuro que parecia boca de bicho. A porta de madeira estava de pé, mas torta, pendurada numa das dobradiças apenas, a outra arrancada. Uma janela do lado tinha o batente podre, o vidro nunca tinha existido, só o vão aberto para o calor entrar à vontade. Em volta da casa, terra cinza, rachada em padrão de escama de peixe, aquelas rachaduras fundas que aparecem quando o solo fica sem água por tempo demais. Nenhum verde que não fosse o verde cinzento do mandacaru e da jurema seca. Um curral de mourão torto onde 2 dos esteios tinham caído. A cerca de arame frouxo, inútil. E nada mais. Parei na entrada. Fiquei olhando por um tempo que não sei medir. Senti a garganta fechar. Senti aquela vontade covarde de voltar. Teresina, Fortaleza, qualquer lugar que não fosse esse. Os R$ 340 no fundo da bolsa pareceram por um segundo a única coisa sensata que eu tinha. Mas botei o pé na frente do outro. Entrei.
Dentro da casa cheirava a terra velha e morcego. O piso era de cimento grosso, esburacado em 2 lugares, com uma mancha escura no centro que podia ser umidade antiga ou qualquer outra coisa que eu preferi não investigar ainda. Tinha um fogão de lenha encostado na parede do fundo, daqueles de ferro velho, pesado, que duram mais que gente, e uma pia de cimento com a torneira enferrujada. 2 cômodos além da cozinha. Um quarto pequeno com uma janela entupida de teia de aranha e uma sala que era quase do mesmo tamanho do quarto. Coloquei minha trouxa no chão. Fui até a torneira. Abri. Gemeu. Cuspiu ar. Gemeu de novo. E aí veio um fio de água cor de ferrugem que foi clareando devagar até ficar quase transparente. Água? Fechei a torneira. Encostei a testa na parede fria de adobe. Respirei. Tem água. Tem parede. Tem teto em 3/4 do teto. Tenho o suficiente. Repeti isso como reza, do jeito que minha mãe rezava terço, sem parar, sem questionar, só deixando as palavras ocuparem o espaço onde o desespero queria entrar. As mulas estavam no curral. Eu tinha esquecido delas, ou talvez tivesse evitado pensar, porque 2 mulas velhas pareciam um detalhe cruel demais até para uma situação que já estava cheia de crueldade. Mas quando saí da casa e fui dar uma volta pelo terreno, elas estavam lá, quietas no canto do curral, onde ainda tinha uma sombra estreita de um pé de pau que eu não soube identificar. Parei na cerca e fiquei olhando para elas. Eram velhas, sim, isso era verdade. O pelo já tinha aquela textura opaca que aparece com a idade, sem o brilho de bicho novo. Mas estavam de pé, estavam quietas com uma dignidade particular, aquela dignidade de animal que já passou por muito e aprendeu que não adianta demonstrar o quanto cansa. Uma era mais escura, quase preta, com uma mancha branca no focinho que parecia proposital de tão precisa. A outra era alazã clara, com os olhos de um castanho tão fundo que você olhava e sentia que tinha profundidade ali. Não inteligência de livro, mas aquela sabedoria antiga de bicho que conhece a terra pelo cheiro. Fiquei na cerca sem falar nada. A escura me olhou primeiro, direta, sem cerimônia, como quem avalia e decide rápido. Depois virou a cabeça de volta para o nada e ficou parada. A alazã demorou mais. Me olhou por um tempo longo, devagar, e então deu 2 passos na minha direção e parou. Como se quisesse chegar mais perto, mas ainda não tivesse certeza se eu merecia. Entendi aquilo. Eu também não tinha certeza se merecia muita coisa naquele momento. Abri o portão do curral devagar. Entrei. Fui chegando perto da alazã com a mão aberta, sem pressa, do jeito que meu pai tinha me ensinado quando eu era pequena. Nunca chegue em animal assustado com pressa, Teresa. Pressa é linguagem de predador. Ela deixou eu chegar. Deixou eu pousar a mão no pescoço dela. A pelo era quente do sol, áspera, real. Vou te chamar de Esperança, eu disse em voz alta. A minha voz soou estranha naquele silêncio, grossa de choro guardado. Porque você ficou aqui? Quando não tinha motivo, você ficou. A alazã não respondeu, mas tampou os olhos devagar, aquela piscadela lenta de animal que aceita o que foi dito. Virei para a escura. Ela já estava me olhando com aquela expressão de quem ouviu tudo e está esperando para ver o que vem. E você é teimosia, falei. Porque teimosia é o que vai nos salvar aqui. A escura bufou. Não sei se era concordância ou discordância. Resolvi acreditar que era concordância. Os primeiros dias foram os mais duros da minha vida. E eu digo isso tendo vivido 48 anos no sertão nordestino, tendo enterrado pai, mãe e marido, tendo passado por secas que duraram anos. Mesmo assim, os primeiros dias no Baixio Seco foram outra coisa. Não tinha cama. Dormi na primeira noite com a trouxa de roupa dobrada embaixo da cabeça, no piso de cimento do quarto, com o barulho do grilo entrando pela janela sem vidro e uma claridade de lua cheia que não me deixava esquecer onde eu estava mesmo quando fechava o olho. Não tinha comida além do que eu tinha trazido.
Meio quilo de farinha, um punhado de feijão, rapadura, sal. Racionei desde o primeiro dia. Uma refeição e meia por dia, sem generosidade, sem exceção. A cerca estava inútil. Passei o segundo dia inteiro tentando arrumar os mourões caídos com as ferramentas enferrujadas que achei num canto da cozinha. Uma enxada, um facão, uma alavanca torta. As mãos que não tinham calosidade nova há anos foram ganhando bolha. E as bolhas foram arrebentando, e eu fui embrulhando os dedos em pedaços de pano rasgado e continuando. A terra era o problema maior. Caminhei cada palmo dos 12 alqueires nos primeiros 3 dias. Fui devagar, enxada na mão, enfiando a ferramenta no chão de metro em metro para sentir a consistência. Cinza na superfície, cinza embaixo, cinza mais embaixo ainda. Seca como osso de bicho antigo. Sem minhoca, sem besouro, sem nenhum sinal de vida no subsolo. Em alguns pontos, a terra tinha aquela compactação dura de quem não foi trabalhada em muitos anos. Talvez décadas. Como se tivesse desistido de ser terra fértil e tivesse virado outra coisa. Uma coisa que era só chão, que era só superfície para apoiar o peso de quem passasse por cima. À tarde do terceiro dia, sentei no meio do pasto vazio, enxada cruzada no colo, suor escorrendo pelo pescoço e pelo meio das costas, e olhei em volta. E pensei, pela primeira vez com clareza e sem romantismo, talvez eles estejam certos. Talvez essa terra não tenha conserto. Talvez 12 alqueires de baixio seco sejam mesmo o que parecem. Nada. Talvez a única diferença entre mim e todos os outros que desistiram antes seja que eu ainda não tinha chegado nesse ponto, e agora tinha chegado. Teimosia veio caminhando devagar pelo pasto e parou do meu lado. Ficou me olhando com aquele olho fundo e sério. "Que foi?" eu disse. Ela bufou de novo. Virou a cabeça para o lado leste do terreno, onde a terra ficava numa depressão suave, como uma bacia rasa, antes de subir de volta num barranco baixo, coberto de jurema. "Não tem nada lá, não", eu disse. Ela continuou olhando. Fiquei olhando com ela por um momento. O sol estava descendo, aquela luz laranja e pesada do fim de tarde do sertão que faz tudo parecer mais solene do que é. Lá na bacia, a jurema projetava sombra longa. O chão parecia igual ao resto, cinza, rachado, inútil, mas Teimosia ficou olhando. E eu, por não ter motivo melhor, fiz uma nota mental. Amanhã vou olhar aquele canto com mais atenção. Naquela noite, deitada no piso de cimento com a lua entrando pela janela, o cansaço bateu tão fundo que eu achei que ia dormir imediatamente. Não dormi. Fiquei olhando o teto de telha colonial no escuro, ouvindo o silêncio do baixio seco, que era diferente do silêncio de São Gonçalo, diferente do silêncio da casa de Dona Creusa. Era um silêncio mais velho, um silêncio que parecia ter se instalado ali há muito tempo e ter ficado como poeira que a gente não limpa e que com o tempo vira parte da mobília. Pensei no que eu tinha, uma casa rachada, mas de pé, uma torneira com água, uma enxada, um facão, uma alavanca, meio quilo de farinha que estava na metade, feijão que ia durar mais 3 dias, R$ 340, 2 mulas, e uma coisa que ninguém tinha me dado e ninguém podia me tirar: a decisão. Fechei o olho. Dessa vez, dormi. E lá fora, no lado leste do terreno, na bacia suave, onde a jurema fazia sombra longa e a terra parecia igual a todo o resto, a Teimosia estava parada, quieta, olhando o chão, como quem sabe de uma coisa que ainda não é hora de contar. Continua no capítulo 6, a nascente. O capítulo 2 está pronto. No próximo, Teresa vai àquele canto leste com a enxada, e o segredo começa a se revelar. Também é onde Valdemar Braga aparece pela primeira vez ao longe, como sombra antes de tempestade. Quer que eu continue para o capítulo 3? Continue 21, 29a. Terra que ninguém quis. Acordei antes do sol. Não por alarme, não por barulho.
Acordei porque alguma coisa dentro de mim tinha decidido durante o sono que não dava para esperar mais. Esse tipo de despertar que não é descansado nem apressado, é só necessário, como quando o corpo sabe o que a cabeça ainda está tentando organizar. Estava escuro ainda, aquele escuro azulado de antes da madrugada virar manhã, quando o céu começa a clarear, mas a terra ainda não percebeu. Dobrei o pano que usava de travesseiro, bebi um gole d'água da caneca enferrujada que tinha achado no armário da cozinha, peguei a enxada encostada na parede e saí. O ar estava diferente. Não sei explicar direito. Era o mesmo ar do sertão, seco, com aquele cheiro de poeira e resina de cerrado que gruda no fundo do nariz. Mas havia algo nele naquela hora, alguma coisa que só existe naquele momento exato entre a noite e o dia, quando o mundo ainda não esquentou e ainda não esfriou de vez, quando parece que a terra está respirando diferente. Fui andando pelo pasto na direção do canto leste. Esperança e teimosia estavam acordadas. Ficaram me olhando do curral enquanto eu passava, duas sombras quietas no escuro. Teimosia deu um passo na cerca, como quem queria vir junto. Eu disse baixo, sem parar: "Já volto." E continuei. O canto leste era uma depressão suave no terreno, uma bacia, como eu tinha pensado na tarde anterior, onde o chão descia uns 40 centímetros antes de subir de volta no barranco coberto de jurema. Do ponto mais baixo da bacia até o barranco eram uns 20 metros. Cheguei lá com o céu já começando a ficar cinza. Fiquei parada primeiro, só olhando. Aprendi isso com meu pai, que antes de mexer na terra, você precisa olhar para ela. Não de passagem, não por cima, olhar de verdade, com tempo, deixando o olho ir encontrando as coisas que a pressa esconde. A primeira coisa estranha que percebi foi a jurema. No resto do baixio seco, a jurema estava seca. As folhas pequenas e cinzentas, os galhos com aquela rigidez de planta que está viva, mas só por hábito, que desistiu de crescer e está só resistindo. Era o que eu tinha visto em todo o terreno nos últimos 3 dias. Mas a jurema do barranco, a jurema que ficava em cima e em volta do ponto mais baixo da bacia, estava diferente. Não verde, não exatamente, mas menos cinza, menos rígida, com uma leveza nos galhos que o resto da vegetação não tinha, como se houvesse um pouco mais de vida circulando ali, como se a seiva estivesse um grau a mais de fluidez. Fui andando devagar até o centro da bacia. Agachei, coloquei a palma da mão aberta na terra e percebi a segunda coisa estranha. Estava mais fria. Não muito, não como coisa sobrenatural, não como se fosse impossível, mas perceptivelmente mais fria do que a terra em volta. 2, 3 graus, o tipo de diferença que a mão sente, mas que o olho nunca veria. A terra do resto do baixio seco naquela hora da manhã, antes do sol esquentar, tinha aquele frio superficial de seco, frio de casca, que vai embora assim que você aprofunda o dedo 2 centímetros. Aqui, o frio vinha de baixo. Fiquei de joelhos, enfiei os dedos na terra rachada, forçando entre as fendas. Mais fria ainda, mais úmida. Não úmida de molhado, mas úmida de possibilidade, daquele jeito que a terra fica quando há água em algum lugar perto. Levantei com o coração batendo diferente, peguei a enxada e comecei a cavar. A primeira meia hora não revelou nada, além de terra cinza e mais terra cinza. Cavar no baixio seco era diferente de cavar em terra boa. Era como tentar entrar num material que não queria ser perturbado, compacto, resistente, que tomava a enxada e devolvia o choque para o braço inteiro, para o ombro, para o pescoço. Em 20 minutos, eu já estava suando como se fosse meio-dia, a camisa encharcada nas costas, as mãos com os calos novos doendo onde as bolhas tinham arrebentado dias antes. Mas o frio continuava. Quanto mais fundo eu ia, mais claro ficava. Não imaginação, não desejo. Físico, real. Continuei. A segunda coisa que apareceu foi inesperada. A uns 40 centímetros de profundidade, a enxada bateu em pedra. Não pedra solta, não cascalho.
pedra arrumada, laje, como se alguém tivesse colocado ali de propósito, alinhada, cobrindo alguma coisa. Parei. Fiquei olhando para o buraco que eu tinha aberto. Ajoelhei e comecei a limpar a terra em volta com as mãos, descobrindo a extensão da pedra. Era grande, uns 80 centímetros de comprimento, uns 50 de largura, lisa de um lado, o lado de cima, o que estava voltado para minha direção. E nos cantos, onde a pedra terminava e a terra começava, havia marcas de ferramenta, hastes de enxada, de picareta, de algum instrumento de trabalho, marcas que só aparecem quando alguém trabalhou aquela terra antes, e trabalhou com objetivo. Alguém já tinha estado ali, alguém já tinha cavado aquele lugar, encontrado a pedra e, o quê? Colocado a laje de volta? Desistido, ido embora. Senti um arrepio que não tinha nada a ver com o frio da terra. Precisei de 2 horas para remover a laje, sozinha, com a alavanca torta que tinha achado na cozinha, fazendo a alavanca de um lado e depois do outro, centímetro por centímetro. Esperança e teimosia tinham vindo do curral. Eu não tinha aberto o portão, mas tinha uma parte da cerca caída que eu ainda não tinha arrumado. E elas tinham passado por ali e estavam paradas a uns 10 metros de mim, me observando com aquela atenção quieta de animal que entende mais do que demonstra. Quando a laje finalmente saiu, com um barulho surdo e pesado de pedra liberando o lugar onde estava, eu quase caí para trás. Fiquei de joelhos na beira do buraco e olhei. Embaixo da laje havia uma escavação mais profunda, uns 30 centímetros adicionais, revestida de pedra menor nas laterais, como um trabalho de mão humana que queria preservar alguma coisa. E no fundo dessa escavação, na terra escura e densa do fundo, umidade. Não de uma poça, não água correndo. Um fio fino de água escura que subia devagar pela terra do fundo, como se estivesse testando se podia aparecer, se era seguro, se dessa vez a pessoa que estava do outro lado ia ficar ou ia embora como as outras. Coloquei a mão ali. A água era fria. Fria de verdade, fria de profundidade, aquela frieza que a água tem quando vem de muito longe dentro da terra. Minha mão tremeu. Não de frio, de outra coisa. Fechei os olhos. E ali, de joelhos no chão rachado do baixio seco, com a mão dentro de um fio d'água que ninguém tinha visto em não sabia quantos anos, eu não gritei de alegria. Não pulei. Não fiz nada que não fosse ficar quieta e deixar aquilo ser verdade por um momento. Depois abri os olhos, olhei para a teimosia que estava parada me olhando. Você sabia, eu disse. Ela ficou quieta. Você sabia desde o primeiro dia. Mas havia algo mais. Quando comecei a ampliar a escavação em volta do fio d'água, para entender a extensão do que tinha encontrado, a enxada bateu em outra coisa. Não pedra dessa vez. Madeira. Um pedaço de madeira escurecida pela terra e pelo tempo, que desintegrou parcialmente quando eu tentei puxar, mas que tinha formato claro de tábua trabalhada. Continuei limpando com cuidado, com as mãos, sem a enxada. Era uma estrutura, pequena, arruinada pelo tempo, mas uma estrutura. 4 tábuas grossas formando as paredes de uma caixa baixa, do tipo que se usa para canalizar água de nascente, para proteger o ponto onde a água emerge e evitar que a terra contamine. Uma caixa d'água primitiva, artesanal, feita por alguém que sabia o que estava fazendo, e pregado na tábua do lado, ainda legível apesar de tudo, ainda firme apesar dos anos, um pedaço de couro ressecado com letras marcadas a fogo. Letras grandes, irregulares, de quem aprendeu a escrever sem escola. Li devagar, li 2 vezes, li uma terceira para ter certeza. Aqui tem água, não deixe secar. Fiquei olhando aquelas palavras por um tempo que não sei medir, pensando em quem tinha feito aquilo. Que mão tinha segurado o ferro quente e marcado cada letra naquele couro com cuidado de quem sabe que não vai estar ali para explicar pessoalmente. Que pessoa tinha construído aquela caixa primitiva, tampado com a laje, e ido embora,
ou sido embora mandada, sem poder contar o segredo que estava guardando. Alguém sabia, alguém soube dessa nascente antes de mim. Construiu em volta dela, protegeu, deixou um recado. E depois a terra voltou por cima, os anos passaram, e o baixio seco foi virando o que todo mundo achava que sempre tinha sido. Terra morta, terra inútil, terra que ninguém queria. Não porque a água não existia, porque ninguém tinha ficado tempo suficiente para encontrá-la. O sol estava alto quando Valdemar Braga apareceu. Eu nem ouvi a caminhonete chegar. Estava tão concentrada no trabalho, limpando a escavação, calculando como ia construir os canais, que o barulho do motor só entrou na minha consciência quando ele já tinha parado na beira da estrada e o homem já estava descendo. Olhei de longe, alto, chapéu de couro, camisa xadrez, calça de brim, jeito de quem está acostumado a chegar em lugar e ter o lugar pertencer a ele antes mesmo de perguntar. Ficou parado na beirada do pasto, mãos nos quadris, olhando em volta com aquela expressão de avaliação. Não de curiosidade, de inventário. O mesmo olhar que eu tinha visto na sala do advogado. O olhar de quem conta o que tem antes de decidir quanto quer pagar. Me viu agachada no buraco. Acenou com a cabeça, mais como cumprimento de negócio do que de pessoa. Fui andando até ele devagar. Não corri, não demonstrei pressa. Aprendi há muito tempo que pressa é linguagem de fraqueza em negociação. Paramos a uns 3 metros um do outro. Dona Teresa, ele disse, voz grossa, pausada, do tipo que está acostumado a não precisar elevar o tom porque as pessoas já prestam atenção por outros motivos. Senhor, respondi. Não sabia o nome ainda. Não ia perguntar primeiro. Valdemar Braga. Ele não estendeu a mão. Tenho terra aqui em volta há 20 anos. Conheço esse pedaço bem. Imagino, eu disse. Terra difícil. Ele olhou em volta com aquela expressão que não era pena, era cálculo. Já vi gente tentar aqui antes. Não ficou. Eu fico. Ele me olhou. Um olhar longo, daquele tipo que tenta medir o quanto a pessoa acredita no que acabou de dizer. Tenho interesse no lote, ele disse. Faço uma proposta justa. A senhora está começando do zero, sem recurso, sem apoio. Posso facilitar a situação. Não estou vendendo. Silêncio. O vento passou entre nós, levantando um pouco de poeira vermelha que foi e voltou. Ainda é cedo, ele disse. A senhora vai pensar diferente daqui a 1 mês. Não vou. Ele colocou o chapéu de volta, que eu não tinha percebido que tinha tirado, e virou para ir embora. Parou depois de 2 passos, sem virar. Terra que não produz não vale a teimosia de ninguém, Dona Teresa. Essa produz, eu disse. Ele virou o rosto de lado, não completamente, só o suficiente para eu ver o perfil. Uma expressão que eu não soube ler direito naquele momento. Surpresa ou cálculo mais fino, ou as duas coisas juntas. Depois foi embora. Ouvi a caminhonete ligar, a poeira subindo na estrada, o barulho do motor sumindo na distância. Fiquei parada onde estava, até não ouvir mais nada. Voltei para o buraco. Ajoelhei na beira. Coloquei a mão na terra úmida do fundo. O fio d'água estava lá, discreto, paciente, antigo. Indiferente a Valdemar Braga, indiferente ao testamento, indiferente a todo o peso humano que eu tinha trazido comigo até aquele ponto do mundo, só existindo, como a terra existe, como a água existe, sem precisar de permissão de ninguém. Peguei o pedaço de couro com as letras marcadas a fogo, limpei a terra que tinha nele com o polegar, li de novo, aqui tem água, não deixe secar. Guardei dentro da camisa, do lado do coração, não como talismã, não como superstição, como promessa. Dessa vez eu não ia deixar secar. Naquela noite, sentada na soleira da porta com a caneca d'água no colo e o céu do sertão estragando qualquer tristeza com aquela quantidade indecente de estrela, eu fiz os cálculos. A nascente era pequena, mas consistente,
Com a caixa reconstruída e canais certos, dava para abastecer a casa, o curral e ainda sobrar para irrigar um pedaço de terra. Não tudo, não os 12 alqueires de uma vez, mas um pedaço. Um pedaço era o suficiente para começar. Precisava de material para reconstruir a caixa, precisava de semente, precisava de tempo. E tempo eu não tinha em abundância, porque o dinheiro estava acabando, e o feijão estava acabando, e o corpo estava cansando de um jeito que eu ainda não tinha experimentado antes. Mas havia também o que eu tinha encontrado naquele dia. Não só a água, havia a certeza, física, palpável, marcada a fogo em couro velho, de que eu não era a primeira pessoa a acreditar nessa terra. Havia alguém antes de mim que tinha acreditado, que tinha trabalhado, que tinha deixado um recado, porque não queria que o trabalho sumisse sem deixar sinal. Alguém antes de mim. Isso mudava alguma coisa que eu não sei nomear direito. Não solidão, não exatamente, mas o oposto da solidão, aquela sensação de estar dentro de uma história maior do que você, de ser um capítulo e não a história inteira. Esperança veio e ficou do meu lado na soleira. Aqueceu meu braço com o pelo grosso do pescoço. Teimosia ficou um pouco atrás, como sempre, olhando as estrelas com aquela seriedade de quem levou o nome a sério. Amanhã a gente começa de verdade, eu disse para as duas. O grilo concordou. O sertão ficou quieto ao redor, aquele quieto que não é abandono. É testemunha. E eu fechei os olhos com o couro do recado guardado do lado do coração e o fio d'água no subsolo, lá no canto leste do terreno, correndo devagar, paciente, esperando ser aproveitado, aguardando, como sempre tinha aguardado, a pessoa que ia ficar. Continua no capítulo 4, a colheita. O capítulo 3 está completo. No capítulo final, Teresa constrói, planta, enfrenta o retorno de Valdemar com violência real e chega à colheita que é muito mais do que alimento. É resposta, é justiça, é recomeço. Quer que eu escreva o capítulo 4, a colheita? Continue 21:32, a terra que ninguém quis. O 14º dia amanheceu diferente. Não sei explicar de outro jeito. Amanheceu diferente. O céu tinha uma qualidade de luz que eu não tinha visto desde que cheguei ao Baixio Seco, uma claridade mais suave nas primeiras horas, menos aquele azul duro e implacável de agosto e mais alguma coisa que lembrava setembro, que lembrava a possibilidade de setembro. O ar tinha um cheiro diferente também, quase imperceptível, quase imaginação, mas não imaginação. Cheiro de terra que está pensando em mudar de ideia. Eu estava no canto leste desde antes do sol nascer, como tinha estado todo dia das últimas 2 semanas. A caixa da nascente estava reconstruída, não bonita, não perfeita, mas funcional, com tábuas que eu tinha comprado no vilarejo de São Gonçalo, gastando R$ 83 dos meus 340, carregadas nas costas de Esperança pelos 4 quilômetros de vereda. Os canais eram rasos, abertos na terra compactada com a enxada e revestidos de pedra tirada do barranco. Primitivos, do tipo que a engenharia olharia torto, mas que obedeciam à lógica mais velha do mundo. Água desce, então faça o caminho que você quer que ela desça. A água estava chegando. Devagar, um fio, mas chegando, distribuindo umidade nos primeiros 3 metros de terra que eu tinha preparado, aquela terra que eu tinha revirado com a enxada por dias, que eu tinha misturado com o esterco de esperança e teimosia, que eu tinha destorroado com as mãos até ficar com uma textura que eu reconhecia de infância, como terra que aceita semente. E no 14º dia, agachada na beirada do canteiro, procurando sem esperança real, porque 14 dias era pouco tempo, muito pouco, eu vi o broto, minúsculo, um cotilédone só, aquela folha primeira que não tem ainda a forma definitiva da planta, que é só o anúncio. O mundo abrindo a porta um dedo antes de abrir de vez. Verde claro, quase amarelo,
tremendo levinho no ar parado da manhã, como se ainda não tivesse certeza se estava pronto para existir. Fiquei olhando sem respirar. Depois vi outro, 2 centímetros ao lado do primeiro. Depois, mais um. Não gritei, não pulei. Fiz o que fiz na hora da nascente. Fiquei quieta e deixei ser verdade. Agachei até ficar com o rosto perto da terra, perto daquelas coisas minúsculas e impossíveis, e fiquei olhando até os olhos arderem. Quando levantei, as lágrimas desceram sem que eu tivesse decidido. Deixei. Dessa vez, deixei. A notícia se espalhou do jeito que notícia se espalha no sertão. Sem jornal, sem telefone, por aquele sistema antigo e infalível de alguém viu, alguém contou, alguém do lado ouviu e levou adiante. Em uma semana, 3 pessoas do vilarejo tinham aparecido na entrada do Baixio Seco. Não para ajudar, ainda não, mas para ver. Para confirmar com os próprios olhos se era verdade que a mulher que tinha recebido a pior terra do testamento do Rubem Barroso estava fazendo alguma coisa crescer ali. O primeiro foi seu Toinho Feitosa, 70 e poucos anos, que tinha sido parceiro do meu pai décadas atrás, e que apareceu numa tarde com um chapéu de palha na mão e uma expressão de homem que está tentando não demonstrar que está impressionado. Ficou olhando os brotos por um tempo, olhou os canais, olhou a caixa da nascente. Achou água, ele disse. Não era pergunta. Achei. Onde? Mostrei. Ele foi até lá, agachou com dificuldade de joelho velho, colocou a mão na terra úmida do fundo da caixa, ficou quieto por um momento longo. Meu pai falava que tinha água aqui. Ele disse devagar. Que alguém tinha achado há muitos anos, mas ninguém nunca confirmou. Todo mundo achava que era conversa de velho. Olhei para ele. Era verdade, eu disse. Ele ficou mais um tempo agachado, a mão na terra úmida. Depois levantou devagar, colocou o chapéu de volta e me olhou com uma expressão que eu reconheci. Não era pena, não era surpresa. Era respeito. O tipo que não precisa de palavras, mas que você reconhece quando vê porque é raro o suficiente para chamar atenção. A senhora precisa de alguma coisa, ele disse. Manda falar. Não era oferecimento vazio. Era o tipo de frase que no sertão tem peso de contrato. Sei onde achar o senhor, eu disse. Ele acenou com a cabeça e foi embora. 2 dias depois, ele voltou com um saco de semente de feijão calpi e um rolo de arame novo, deixou na porta sem bater e foi embora antes de eu poder agradecer. O perigo voltou numa quinta-feira. Eu deveria ter esperado. Sabia que ia voltar. Valdemar Braga não era o tipo de homem que aceita não como resposta final. Era o tipo que considera não como começo de negociação. E quando a negociação não vai para o caminho que quer, muda de ferramenta. Mas mesmo sabendo, a forma como voltou me pegou de lado. Acordei de madrugada com teimosia fazendo barulho no curral. Aquele relincho nervoso curto que animal faz quando percebe presença estranha antes da gente. Fiquei parada na cama ouvindo. Silêncio. Depois de novo, o casco batendo no chão do curral inquieto. Levantei. Peguei o facão que tinha passado a deixar encostado na cabeceira. Fui até a janela. Escuro total. Lua nova. Aquela escuridão fechada do sertão sem luz elétrica que é diferente de qualquer outro escuro. É um escuro com textura, com peso, com a sensação de que o mundo acabou nos limites do que você consegue ver. Fiquei olhando. E então vi, ou achei que vi, um movimento lá no canto leste, uma sombra entre as sombras, perto da nascente, perto dos canteiros. Alguma coisa que se movia com cuidado de quem não quer ser ouvido. O coração foi para a garganta. Fiquei imóvel por um momento que pareceu longo demais, pesando o que fazer. Sozinha, noite fechada, 4 quilômetros da casa mais próxima. O facão na mão que era ferramenta e não arma, e eu sabia a diferença. Poderia ter ficado.
Poderia ter esperado o amanhecer e ido ver o estrago depois. Mas havia a nascente, havia os canais, havia os brotos que tinham custado 14 dias de mão sangrando e corpo doendo. Havia o recado em couro velho guardado do lado do coração que dizia: não deixe secar. Abri a porta, saí, andei devagar pelo pasto no escuro, sem lanterna. Não tinha, deixando os olhos se acostumarem com o que havia de luz, que era pouco, mas era alguma coisa, o tipo de escuridão que vai abrindo quando você para de lutar contra ela e começa a deixar os outros sentidos trabalhar. Os pés reconhecendo o terreno que eu tinha andado 200 vezes, o ouvido pesando cada som. Cheguei perto do canto leste. A sombra não estava mais lá, ou nunca tinha estado. Ou tinha ido embora quando ouviu a porta. Mas havia alguma coisa diferente. Um cheiro, forte, químico, que não era natural daquele lugar. Ajoelhei na beira do canteiro. Coloquei a mão na terra. Úmida demais, mais do que deveria estar naquela hora. E o cheiro mais forte, sal. Alguém tinha jogado sal na terra. Não muito. Não o suficiente para matar tudo imediatamente, mas o suficiente para ser recado. O suficiente para ser demonstração de que podia ser mais, que da próxima vez podia ser mais e mais, até a terra voltar a ser o que todo mundo achava que sempre tinha sido. Fiquei agachada no escuro por um tempo, com as mãos na terra salgada. Senti o medo. Não nego, senti. Aquele medo físico que sobe pela barriga e aperta o peito e faz a respiração ficar rasa. Estava sozinha num lugar que ninguém visitava de noite, com evidência de que alguém tinha passado ali com intenção ruim, e não havia garantia nenhuma de que esse alguém tinha ido embora de verdade. Mas embaixo do medo havia outra coisa, raiva. Uma raiva limpa, sem histeria, do tipo que não grita, que organiza, que pega o que sentiu e transforma em decisão. Levantei, voltei para casa. Sentei na mesa da cozinha com a vela acesa, não para ver, para pensar, e fiquei ali até o céu começar a clarear lá fora, pensando, não em como fugir, em como aparecer. Na manhã seguinte, fui a São Gonçalo. Fui a pé, como sempre, os 4 quilômetros de vereda até a estrada principal e mais 3 até o vilarejo. Entrei no cartório. Sentei na frente do escrivão, um homem novo de óculos finos que me olhou com a expressão de quem não está acostumado à mulher do campo aparecer sozinha para tratar de documento. Quero registrar a posse e os melhoramentos feitos no lote do Baixio Seco, eu disse. Nascente descoberta, canais construídos, plantio iniciado. Quero tudo documentado com data de hoje. Ele piscou. É direito meu. Eu disse, antes que ele perguntasse. O lote está no meu nome desde o testamento de Rubem Barroso. Qualquer benfeitoria que eu fizer nele é minha. Quero que isso conste em registro público. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. São R$ 40 a taxa, ele disse. Tá bom. Paguei, assinei. Saí com o papel dobrado dentro da camisa, do outro lado do couro velho. Depois fui na venda do seu Chico Valente, que era o ponto onde as pessoas do vilarejo e das fazendas vizinhas se encontravam, onde a notícia circulava e o pulso da região batia. Pedi um café. Sentei no balcão. E quando seu Chico perguntou como iam as coisas no Baixio Seco, eu contei. Não exagerei, não dramatizei. Contei do jeito que é, a nascente, os brotos, os canais, e contei também sobre o sal na terra de madrugada, sem acusar nome nenhum, sem precisar. Seu Chico me olhou. Isso é coisa séria, Teresa. Sei. Você tem registro? Agora tenho. Ele ficou quieto por um momento. Depois foi até o fundo da venda e voltou com um caderno velho. Você anota tudo o que acontecer, ele disse. Data, hora, o que foi. Deixa uma cópia aqui comigo e uma no cartório. Pausa. Comigo você pode contar. Olhei para ele.
No sertão, isso tem peso que a maioria das pessoas de cidade não entende. Não é frase, é comprometimento. É o tipo de palavra que o homem do interior carrega com os dois ombros porque sabe que a reputação é o único bem que não tem como tomar na força. Obrigada, seu Chico, eu disse. Tomei o café, voltei para o Baixio Seco. A semana que veio foi a mais intensa desde que eu tinha chegado. Limpei o sal da terra com água e mais água, canal por canal, encharcando o solo até o excesso escorrer. Perdi alguns brotos, não todos, não a maioria. Os que tinham raiz mais funda sobreviveram. Os mais novos, os mais frágeis foram. Fiz o luto por eles de um jeito seco e rápido, que era o jeito que as circunstâncias permitiam, e plantei de novo no lugar dos que foram. Mas 3 pessoas do vilarejo apareceram nessa semana. Uma mulher, Dona Raimunda, que tinha sido amiga da minha mãe e que apareceu numa tarde com uma muda de pimentão e uma de tomate cereja enroladas em jornal úmido. Um rapaz jovem, Marcelo, filho do seu Toinho Feitosa, que disse que podia ajudar nos finais de semana se eu precisasse de braço. E o padre da paróquia, Padre Osvaldo, que apareceu sem avisar numa manhã, andou pelos canteiros em silêncio, olhou a nascente e, na hora de ir embora, disse apenas: "A senhora está fazendo a coisa certa." E foi. Eu fui ficando menos sozinha. Não muito. Ainda era eu sozinha nos dias. Ainda eram as minhas mãos na enxada. Ainda era o meu corpo que acordava antes do sol e dormia depois das estrelas. Mas havia uma rede que estava se formando ao redor do Baixio Seco, fina como teia de aranha, mas presente, e eu sentia o peso diferente disso. Valdemar Braga não apareceu pessoalmente nessa semana. Mas a cerca do fundo amanheceu cortada numa manhã, e numa outra encontrei pegadas perto da nascente, que não eram minhas nem de esperança, nem de teimosia. Documentei tudo no caderno. Mandei cópia com o Marcelo para o seu Chico. E plantei mais. Era a única resposta que eu tinha. E descobri que era a resposta certa. Cada vez que algo era destruído ou ameaçado, eu plantava mais. Expandia mais. Ficava mais visível. Como se a ameaça tivesse o efeito contrário do que pretendia. Em vez de me encolher, me empurrava para frente. Valdemar voltou numa tarde de sábado. Dessa vez, não veio com voz de proposta. Veio com 2 homens que eu não conhecia, parados atrás dele como sombra, e com uma expressão que havia abandonado o cálculo e estava mais perto de alguma coisa que me fez sentir o frio no pescoço antes de ele abrir a boca. Mas quando abriu a porta da fazenda e viu o seu Toinho sentado na sombra do pé de pau, o Marcelo trabalhando no canal do lado leste, a Dona Raimunda na varanda tomando água, o Padre Osvaldo, que tinha voltado naquele dia por coincidência ou providência, que estava conversando comigo perto dos canteiros. Valdemar parou, olhou em volta, contou as pessoas com os olhos. Eu fui até ele. Parei a 2 metros. Tirei da camisa o papel do cartório e segurei aberto na direção dele. Não na mão dele, só na direção, só para ser visto. Registro de posse e melhoramentos, eu disse. Nascente, canais, plantio, tudo documentado, tudo com data, tudo com cópia em cartório e com testemunha. Pausa. Qualquer dano a essa propriedade a partir de hoje é dano a bem registrado. Isso tem consequência legal. Silêncio. O vento passou. A poeira levantou entre nós e foi. Valdemar olhou para mim por um tempo longo. Olhou para as pessoas atrás de mim. Olhou para o papel na minha mão. Olhou de volta para mim. E pela primeira vez, desde que eu tinha chegado ao Baixio Seco, ele foi embora sem dizer nada. Ouvi a caminhonete ligar. Ouvi a poeira na estrada. Ouvi o barulho sumir na distância. Virei para o Padre Osvaldo. Ele estava me olhando com uma expressão que era quase sorriso. "Amém", ele disse baixo. Eu não sorri ainda. Ainda não era hora. Mas senti alguma coisa soltar dentro do peito. Não vitória, não exatamente. Mas como quando um nó que ficou apertado por muito tempo finalmente encontra folga.
Um alívio que dói um pouco ao sair, porque estava tão enraizado que virou parte da estrutura. A colheita veio no 38º dia. Não a colheita grande. Essa ainda ia demorar, mas a primeira colheita. O primeiro punhado real de coisa que a terra do baixio seco produziu, que a água da nascente alimentou, que minhas mãos plantaram e cuidaram e recusaram deixar morrer. Feijão calpi, uns 2 quilos. Vagens cheias, firmes, daquele verde escuro que é sinal de saúde. E tomate cereja da muda da Dona Raimunda, uma porção pequena, mas vermelha, brilhante, absurdamente vermelha contra a terra cinza do baixio seco, como se a cor fosse um argumento, como se a natureza estivesse provando um ponto. Colhi com as 2 mãos, devagar, colocando na cesta de palha que a Dona Raimunda tinha deixado. Quando a cesta estava cheia, e não era muito, era o suficiente para uma semana, era começo, e não mais que isso, eu parei no meio do canteiro e fiquei parada. O sol estava descendo, aquela luz laranja e longa do fim de tarde do sertão que transforma tudo que toca. A terra cinza ficava dourada, as vagens do feijão ficavam âmbar, a poeira que Esperança levantava lá no curral ficava uma cortina de ouro suspenso. E eu caí de joelhos, não de fraqueza, de peso. Daquele peso que o corpo sente quando alguma coisa muito grande precisa de um gesto físico para ser real. Fiquei de joelhos na terra do baixio seco, com a cesta no colo e as mãos abertas sobre o feijão e o tomate, e chorei. Eu nunca ia saber que tinha acreditado nessa terra antes de mim e não tinha podido ficar. Chorei por todas as mulheres que ficam quando mandam embora, que ficam quando tiram tudo, que ficam quando riem e quando ameaçam, e quando a terra não responde, e o corpo cansa, e o dinheiro acaba, e a voz dentro da cabeça diz, talvez eles estejam certos. Chorei até não ter mais.